Nesse momento extremamente importante da nossa liturgia, dos pilares da Reforma Protestante, talvez o mais enfatizado pelos reformadores, ou o slogan maior do Solas, é o Sola Scriptura. E nesse momento, é um momento de exposição da Palavra de Deus, de exposição bíblica, queremos enfatizar exatamente isso, somente a Escritura. Eu convido, meus irmãos, a todos aqui abramos a Palavra de Deus, mais uma vez, apenas como texto base do que nós vamos tratar aqui, capítulo 1 de Romanos, verso 16 e 17. Hoje não será uma exposição bíblica de um texto, de uma passagem. O meu propósito aqui nessa noite é tratarmos exatamente dos pilares da Reforma Protestante, da Igreja Reformada e os 5 solas da Reforma. Esse é o meu objetivo nessa noite. E como texto, para fundamentarmos pelo menos o momento histórico da Reforma Protestante, vamos ler Romanos 1, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui a leitura do texto, da Escritura. Meus irmãos, que alegria para nós podermos nesse domingo, exatamente no dia 31 de outubro, nós celebrarmos ao nosso Deus em gratidão, em ações de graças, por aquele evento que aconteceu há 504 anos atrás, exatamente na manhã do dia 31 de outubro de 1517, quando o reformador alemão, monge agostiniano, ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg aquelas 95 teses contra as indulgências, contra o romanismo, o papado, e que constituiu-se um marco da Reforma Protestante, reforma da qual nós somos herdeiros. E hoje, como eu disse, eu gostaria de meditar nesse ponto com vocês, nesses pilares da Reforma Protestante, que eles foram se estabelecendo ao longo da Reforma Protestante. Era algo comum, uma fé comum entre os reformadores, e até o dia de hoje, um reformado, um dos seus pontos confessionais são exatamente os 5 solas da Reforma. Isso não define totalmente um reformado ou, como nós, um calvinista. Nós tivemos uma palestra hoje pela manhã e falamos isso, que o calvinismo é uma cosmovisão muito ampla de mundo. É uma maneira de ver o mundo muito ampla e não se resume à doutrina da predestinação, como alguns entendem que se referem ao calvinismo, se identificam como calvinista por conta disso, muito mais do que isso. Esse é um ponto da teologia calvinista, que é a soteriologia, mas a visão calvinista de mundo, a cosmovisão, ela é muito mais ampla do que se tem dito, tá? É uma caricatura é reduzir o calvinismo a um ponto muito estreito. Deixa eu mencionar algo para vocês aqui. Eu mencionei também pela manhã, que eu acho muito importante lembrarmos. Tem um escritor que ele foi chanceler do Seminário Teológico de Dallas, chamado o Charles Swindoll, nos Estados Unidos, e num dos seus livros ele conta que no seu tempo de escola, Deus havia lhe dado uma professora que realmente fazia a história reviver. Ela fazia diferença na sua vida. E ele disse que numa das suas declarações, que ficou gravada no seu cérebro, todos esses anos, hoje ele está com quase 90 anos, e ela disse o seguinte: alunos, há 2 coisas que vocês podem fazer com a história. Ou vocês podem ignorá-la, ou vocês podem aprender com ela. Eu creio que nós devemos optar pela segunda opção, sempre.
aprender com a história, aprender com os acertos, aprender com os erros e canalizar a nossa vida a partir da história para o presente e para projetar para o futuro. Os 5 solas, eles são pilares da Reforma Protestante e que sintetizam o credo básico dos reformadores. E eles são de extrema importância para nós hoje, que somos herdeiros desse período. E nós, como calvinistas que somos, continuamos crendo, continuamos professando estas verdades que unem reformados ao redor de todo o mundo, aqueles que zelam pela teologia ortodoxa, pela ortodoxia. Os 5 solas, portanto, eles são frases latinas. A palavra sola, em latim, significa somente. Então, eles são frases latinas que surgiram durante a Reforma Protestante, ou princípios, que são fundamentais da Reforma, como eu disse, e que uniam os reformadores num pensamento comum em contradição, em contraposição ao ensinamento do catolicismo romano da época. Apesar dessa formulação ser do tempo mais posterior, da pós-reforma, já era o entendimento e a fé comum dos reformadores. Todos os 5 que nós meditamos aqui na liturgia, na verdade, falta o último, né? Que nós não meditamos, ficará para o final. Todos os 5, implicitamente, eles rejeitam ou eles se contrapõem aos ensinamentos da então dominante Igreja Romana, a qual ela tinha na mente dos reformadores usurpado atributos ou qualidades para a Igreja e para a sua hierarquia e particularmente o seu superior, o Papa. Então, na mente dos reformadores, a Igreja Católica da época tinha usurpado essas qualidades, essas virtudes para si. Tá? O meu propósito aqui é dividir em 3 pontos aqui. Primeiro, eu gostaria de ambientar-nos, um breve contexto histórico, um ambiente contextual. Segundo, expor os 5 solas, pelo menos um breve pensamento a respeito deles. E por último, fazer algumas aplicações aqui. Esse é o meu propósito nessa noite. Então vamos lá, queridos. Primeiro um contexto para nós nos ambientarmos. Isso vai colaborar com a palestra que nós tivemos hoje pela manhã, contexto histórico, vai ajudar um pouco mais. Até o século XVI, primeiro. Sem dúvida, o fato que de maior destaque da história da Igreja, nos 3 primeiros séculos da Igreja, sem dúvida, foi a perseguição que o cristianismo enfrentou pelos imperadores romanos. Até o século IV, particularmente até o ano 313, a religião cristã era proibida, ela foi proibida, e os cristãos foram considerados fora da lei. A igreja foi perseguida, a igreja foi maltratada. Para ser cristão tinha que ter convicção de fé mesmo. Os cristãos foram mortos de diversas maneiras, particularmente depois do ano 70 depois de Cristo. Nero já começou, no ano 67, já o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram executados pelo imperador Nero, e dali o Império Romano, porque no início eram os judeus, os próprios patrícios que perseguiam os cristãos. Depois o Império Romano começou a perseguir os cristãos, a igreja tentando eliminar a força da igreja. Então, houve 10 grandes perseguições na história da igreja. Teve períodos muito difíceis para os cristãos, o período de Trajano, Diocleciano, são imperadores extremamente cruéis. Os cristãos foram mortos de diversas maneiras, a história está aí para registrar isso. Só que essas perseguições, elas não foram generalizadas nem contínuas. O que eu quero dizer com isso? Não era o tempo todo, era em locais específicos e nem tinha interrupções e logo continuava logo em seguida. Mas elas causaram muitos danos à igreja em algumas regiões, como na Ásia Menor, no Egito, na Itália, no sul da Gália. Contudo, essas perseguições aqui, nesses 3 primeiros séculos, elas não tiveram o efeito esperado pelos opressores, porque o efeito era destruir a igreja.
era acabar com o cristianismo. Porque quando eles cessavam, quando cessava a perseguição e os martírios, o exemplo dos mártires e daqueles outros que sofreram por causa da fé, eles acabavam inspirando outros cristãos a continuar a pregar as boas novas de salvação. Daí que vem a frase célebre de Tertuliano, no ano 200 depois de Cristo. Ele dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Ou seja, cada vez que você matava um cristão, brotava outro. Nascia outro. Cada vez que você tentava destruir a igreja matando os cristãos, a igreja mais crescia. Tem um texto de Tertuliano aqui, está na Apologia 37 de Tertuliano. Ele diz o seguinte, abre aspas, ele está se dirigindo aqui aos pagãos da sua época. Veja o que ele diz. Nós somos, os cristãos, somos um grupo novo, mas já penetramos em todas as áreas da vida imperial. Nas cidades, nas ilhas, nas vilas, nos mercados e até mesmo no campo, nas tribos, no palácio, no senado e no tribunal. Somente deixamos para vocês os seus templos, os templos pagãos. Os cristãos estavam em todas as áreas da sociedade. A igreja crescia cada vez mais. No ano 313, nós temos o Edito de Constantino, o cristianismo já consolidado na Ásia, na Europa, no norte da África. O cristianismo passou a exercer uma grande força, ser uma grande força política e religiosa no mundo ocidental ainda. Se nos 3 primeiros séculos a igreja foi perseguida, a igreja foi maltratada, ela foi judiada, a partir do 4º século, então, com o chamado Edito de Milão, acabou-se as perseguições. A partir desse imperador que aderiu à fé cristã, creio que por motivos políticos, e com a consequente legalização do cristianismo, então, cessou as perseguições. Anos depois, no ano 380, um outro imperador chamado Teodósio, ele então tornou o cristianismo a religião de fato oficial no Império Romano. Então, o ponto é esse. Se nos 3 primeiros séculos a igreja ela lutou para sobreviver, a partir do 4º século, com o apoio de Constantino, com o apoio de outros imperadores, o cristianismo passou a exercer uma influência muito grande na sociedade, então, da época, crescente. Ele apoiava governantes, a igreja, e ela era apoiada pelos governantes. Então, além da influência religiosa, do poder religioso, a igreja começou a exercer poder político e ideológico também. E é aqui que não é por acaso que o bispo de Roma, que era a cidade capital do império, ele começou a ganhar muita projeção. Muita projeção. E aqui que nós temos as origens do sistema católico romano, situada no 4º, 5º século talvez, no entrelaçamento entre igreja e Estado, religião e política. E isso fez com que grande leva de pagãos entrassem na igreja, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo. O cristianismo, em grande parte, deixou de ser um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo, fruto da regeneração, e ele, então, transformou num compromisso com uma instituição que agora oficialmente se apresentava como cristã. Então começou compra de cargos eclesiásticos. Aqui nós temos todo o período chamado medieval e dessa mistura de erro, verdade, religião verdadeira, religião falsa, cristianismo, paganismo. E no decorrer dos séculos, é nesse contexto aqui, com o passar dos séculos, que nós podemos identificar aquelas diversas propostas de reforma que nós vimos nessa manhã na palestra. Houve diversas propostas de reforma da igreja no decorrer dos séculos medievais. Nós falamos nessa manhã sobre os valdenses, sobre os albigenses, com Pedro Valdo, falamos sobre John Hus, John Wycliffe, o Savonarola e várias outras tentativas de reformar a igreja de dentro para fora. Lembramos que a reforma protestante ela não foi a primeira tentativa, mas ela foi aquela que obteve êxito. Chegando no século XVI, nós temos o estopim da reforma. Várias tentativas. O Papa reinante da época, que era Leão X, ele, para arrecadar, tem uma história política aqui por detrás, tá? Tem um ponto político por detrás aqui. Mas resumindo, para arrecadar
e terminar as obras da Basílica de São Pedro em Roma, ele enviou para a Alemanha, pela sua permissão, o seu emissário chamado John Tetzel, vendendo bulas assinadas pelo Papa. Bulas era um selo oficial assinado pelo Papa, e as quais as bulas diziam haver poder de conceder perdão de todos os pecados, não só àqueles possuidores da bula que comprassem a bula, mas também aos amigos mortos ou vivos, no nome de quem a bula fosse comprada, sem a necessidade de confissão ou de absolvição pelo sacerdote. Era só comprar a bula, eram chamadas indulgências. Haveria perdão de pecados se você comprasse, ou comprasse no nome de um falecido. O que Tetzel dizia, uma frase conhecida de John Tetzel, ele dizia que cada vez que uma moeda tilinta na caixinha, cada vez que uma moeda tilinta, uma alma sai voando do purgatório. Ele saía pregando isso na Alemanha. Martinho Lutero, um monge, um pastor alemão, né, agustiniano, professor da Universidade de Wittenberg, entre os anos 1511 a 1513, mais ou menos, ele leu esse texto que nós lemos aqui. O justo viverá pela fé. Essa passagem mostrou a Lutero que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário era suficiente para justificá-lo diante de Deus. Era suficiente. Ele havia compreendido a salvação pela graça mediante a fé. Lutero então começou a pregar contra Tetzel na Alemanha e contra a venda de indulgências. E ele começou a denunciar o seu ensino. Então, no dia 31 de outubro de 1517, pela manhã, ele fixa, então, na porta da Catedral de Wittenberg, um pergaminho de 95 teses, quase todas relacionadas com a venda de indulgências, que foi o estupim da reforma, foi aquilo ali. Aquilo ali chegou no ápice para Lutero. E atacando também a autoridade papal e do sacerdócio. Estava iniciada, então, a reforma protestante. Aqui, o marco inicial. Lutero foi ameaçado, o Papa escreveu uma bula, enviando a ele no ano de 1520. Na verdade, em 1518, um ano depois, era para ele ter comparecido a uma dieta. Ele foi chamado a comparecer diante das autoridades, e ele não foi. 2 anos depois, essa bula chega até ele, ele foi ameaçado de ser excomungado, e Lutero queima essa bula em reunião pública, à porta de Wittenberg. Ele queimou a bula diante da assembleia de professores, de estudantes e do povo. E ele queima também outras coisas, ele queima cópias de cânones e de leis estabelecidas pelas autoridades romanas. E esse ato constitui a renúncia definitiva de Lutero com o catolicismo romano. Ele foi excomungado em janeiro de 1521, que foi o mesmo ano que ele foi citado a comparecer diante da dieta do Conselho Supremo do Governo Alemão, a dieta de Worms, no Reno, diante do imperador Carlos V. E na dieta, quando ele foi chamado diante das autoridades, Lutero houve em resposta a um pedido para que ele se retratasse e que ele negasse tudo aquilo que ele havia escrito. Havia esse padrão na época, você poderia renegar, se retratar, recantar aquilo que você disse e escreveu. E veja a resposta de Lutero, ele disse assim: a menos que eu possa ser refutado ou convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, ele diz, estou convencido pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso contra a consciência. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero diante do conselho em Worms. Falta coragem hoje como a de Lutero, não é verdade? Como faltam homens corajosos assim? A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não me retratarei, a não ser que eu for convencido pela Escritura e por claros argumentos racionais.
senão não me retrato. Ele não foi o único, nós estudamos isso pela manhã, o único reformador, ele, Philippe Melanchthon, Ulrich Zwinglio, João Calvino, Vico Lampadio, Martin Butzer e outros se esforçaram para resgatar esses princípios. A ideia nunca foi sair do catolicismo, a ideia era reformar a igreja de dentro para fora, trazer as doutrinas, a verdade da Escritura de volta, ensinada no primeiro século. O ponto era voltar às bases, irmãos, voltar às Escrituras, para que a autoridade saísse da igreja romana e do papado para as Escrituras, voltar à autoridade final da palavra de Deus. Nós temos o exemplo de Zwinglio, que foi o reformador na Suíça. Ele chegou às mesmas conclusões que Lutero havia chegado. Ele teve contato com o Novo Testamento que havia sido publicado por Erasmo de Roterdã. Começou a colocar em prática reformas na igreja local. 2 anos depois de Lutero fixar as teses na Catedral de Wittenberg. E poucos anos depois estava alicerçado na Suíça os princípios protestantes também, e que João Calvino depois foi consolidar esse movimento aqui e ampliar esse movimento na Suíça muito além do efeito que ele havia causado. Calvino foi um dos mais influentes dos reformadores, um dos maiores expositores, sistematizadores das doutrinas cristãs, e a sua influência alcançou diversos países. A reforma saiu da Suíça para a França, para a Inglaterra, para a Escócia. E o ponto é o seguinte: foi no decorrer, então, no transcorrer do século XVI e também do século XVII, que alguns princípios se consolidaram nas igrejas protestantes, que uniam os reformadores. Todos eles se uniam por esses princípios, em contraposição ao romanismo da época, e que sintetizava o credo deles, e que ao longo do tempo têm sido defendidos por todos aqueles que se mantêm fiéis à herança reformada. Eu estou me referindo aos pilares da reforma, que são os 5 solas, que nós meditamos na liturgia. Sola Scriptura, que é o somente a Escritura, Sola Fide, que é o somente a fé, Sola Gratia, que é somente a graça, Solus Christus, que é somente Cristo, e Soli Deo Gloria, que é glória somente a Deus. Nós queremos meditar um pouquinho em cada um deles aqui, para tentar entender qual era a ênfase dos reformadores em contraposição ao romanismo, e como é que eles entendiam estes pilares aqui. O primeiro deles é o Sola Scriptura, que é o segundo ponto do nosso sermão de hoje. Sola Scriptura, somente a Escritura, é a premissa, queridos, de que a Bíblia, ela sempre foi, sempre deveria ser, a revelação especial de Deus, e somente ela é a única regra de fé e prática da igreja cristã, e que nela possui todas as respostas concernentes à vida, à existência humana e ao sentido da vida humana. O Sola Scriptura, ele enfatiza que tudo o que Deus queria nos dizer está revelado definitivamente na Escritura, como autoridade final de Deus, inspirada, infalível de Deus e final para o povo de Deus, o que confrontava a autoridade da igreja romana e do papado. Isso aqui confrontava demais. Nós temos que entender isso. O papado, a igreja católica, ela acreditava, e eles ainda acreditam, em revelação continuada. O que é isso? Nós protestantes acreditamos em revelação progressiva. Significa que a revelação começou em Gênesis, mas significa que ela foi progredindo. Deus foi revelando cada vez mais o seu plano redentor, na história da redenção, a sua vontade, e ela encerrou no livro de Apocalipse, fechou o cânon. 66 livros, tudo o que Deus tinha para nos dizer está dito aqui. Muito bem, o catolicismo romano acredita em revelação continuada, que Deus continua ainda hoje trazendo novas verdades. E isso está implícito que a Bíblia
ela acaba não sendo a autoridade única e final, ou a única fonte de autoridade para o povo de Deus. Porque no catolicismo romano você tem 3 fontes de autoridade. Você tem a Bíblia, mas você tem em pé de igualdade a tradição da igreja e o magistério católico, magistério da igreja. Por exemplo, um argumento que é utilizado, que a Escritura, por eles, que a Escritura ela está repleta de passagens obscuras e que para compreendê-las é necessário ser interpretado pela tradição. Então você tem muita passagem obscura na Escritura e a tradição ela vai lhe ajudar a trazer o verdadeiro sentido. Os reformadores, porém, a resposta deles era a seguinte: eles não desprezavam a tradição, mas por outro lado diziam que a Bíblia é a sua própria intérprete. Quando você encontra uma passagem que ela é obscura na Bíblia, você se recorre a outras passagens que possa trazer luz àquela passagem que está difícil. Porque não é a tradição que interpreta a Bíblia, mas é a Bíblia que interpreta a Bíblia. É a Escritura que interpreta a Escritura. E aí você tem ela como fonte de autoridade. Além da tradição, você tem o magistério da igreja. O que é isso? Que reside na igreja romana e sobretudo no Papa, o chamado magistério oficial, que é a capacidade de pronunciar-se sobre determinado assunto em matéria de fé e prática, e esse pronunciamento ser considerado palavra de Deus. Ele possui autoridade divina. Por exemplo, um princípio que sempre foi estabelecido é que a infalibilidade do Papa pelo romanismo. Mas isso foi decretado em 1870, por um concílio. Foi decretado por um Papa. Então, exatamente nesse ponto aqui, aquilo que ele pronuncia em matéria de fé e prática, esse pronunciamento então é considerado em pé de igualdade com a palavra de Deus. É tão inspirado quanto a Escritura Sagrada. E os reformadores se levantaram contra isso. Eles se levantaram contra esses erros, afirmando a autoridade e a suficiência da Escritura. Ou seja, que Deus nos revelou tudo o que nós precisamos saber para a vida e para a piedade na Escritura. E que ela é autoritativa, que a Escritura ela está acima de todos os concílios, ela está acima de todos os documentos e tradições e pronunciamentos eclesiásticos. A Escritura está acima. Ela é a autoridade final, sem acrescentarmos nada e sem tirarmos nada dela. Por isso, o ponto dos reformadores é: não há novas revelações. Tudo o que Deus tinha para nos dizer está na Escritura. Sola Scriptura, somente a Escritura. As tradições, as bulas papais, os escritos papais não podem ser ou mesmo servirem de instrumentos de fé e prática para a igreja ou para o rebanho de Cristo, mas somente as Escrituras. Por quê? Porque são as Escrituras que foram escritas por homens inspirados por Deus e são instrumentos da revelação da vontade de Deus para a nossa vida. O que nós clamamos hoje, em passagens obscuras, por exemplo, é pela iluminação do Espírito Santo, interpretando então Escritura com Escritura. É isso que nós fazemos. Nós oramos a Deus pela iluminação do Espírito Santo e comparamos a palavra de Deus com a palavra de Deus, para chegarmos à conclusão. Que é o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você já percebeu o ponto. É um retorno à Escritura, um retorno à autoridade da Bíblia sobre a igreja. Sair da igreja para a Bíblia. Tem uma declaração que é feita, a declaração de Cambridge, que foram membros da Aliança de Evangélicos Confessionais no início do século XX, 1996, que foi uma coalizão de pastores, teólogos de diversas denominações protestantes, presbiterianos, anglicanos, episcopais, independentes, reformados, batistas, luteranos, que sustentavam e sustentam os credos e confissões históricas da fé reformada. Cada declaração eu achei muito interessante. Veja aqui uma declaração sobre sola Escritura. Como é que essa coalizão definiu.
Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a salvação, para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pela qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Eu creio que isso aqui deixa bem claro o sola Scriptura. Segundo, sola é o sola gratia, somente a graça. O que os reformadores queriam dizer com isso? Os reformadores, com isso, eles queriam refutar a ideia da época de que a salvação acontecia mediante a obra de Cristo, juntamente com a obra meritória dos homens. Ou seja, na teologia católica, a salvação é sinergista. Eles não vão negar, o católico não vai negar que a salvação é pela graça. Mas existe uma cooperação do ser humano. Existem obras meritórias dos homens que cooperam sinergisticamente com a graça de Deus para a salvação. Então as pessoas, na época, realizavam essas obras. Que obras meritórias são essas? Ir ao sacrifício da missa, que é chamado Santo Sacrifício da Missa, é uma repetição do sacrifício de Cristo. Ir ao confessionário, penitências, compra de indulgências, e a partir do mérito, então, desse mérito, a salvação acontecia. Os reformadores refutaram essa ideia dizendo que a salvação é somente pela graça, porque a graça é a causa da salvação. O que é a graça? É um favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus, em que Deus vem ao encontro do ser humano caído. E esse ser humano caído não tem nada que ele possa fazer meritoriamente para colaborar ou alcançar algo de Deus. Ele não pode fazer nada. Ele não tem méritos em si para colaborar sinergisticamente com Deus. Mas Deus tem que vir ao seu encontro. Por isso que a causa da salvação é somente a graça. Que essa salvação não pode ser uma obra humana e nem depender dela, e que o homem é incapaz de produzir qualquer coisa para a salvação ou chegar-se a Deus por sua capacidade, por mais justo ou por mais justa que pareça, mas somente pelos méritos de Cristo, que é soberano e concede salvação aos eleitos. É isso que nós lemos na liturgia. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Declaração: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Declaração de Cambridge. Terceiro, sola fide. Sola fide, somente a fé. Aqui nós meditamos um pouquinho em Lutero. Enquanto ele estava no monastério, ele enfrentou lutas terríveis, Lutero, por conta da culpa, por causa dos seus pecados. E nós vimos que ele, ao ler Romanos 1,17, Lutero encontrou a paz que ele precisava, que ele tanto estava buscando. Ele acabou desistindo, entendendo Romanos 1, 16, 17, de conquistar a salvação ou de conseguir justificação pelos seus próprios esforços. E essa passagem aqui, após meditar o justo viverá pela fé, Martinho Lutero percebeu algo importante. Que a justiça de Deus nessa passagem, o justo viverá pela fé, é a justiça que o homem recebe de Deus pela fé unicamente, como um dom de Deus. É a justiça que recebemos de Deus pela fé. Ele compreendeu isso. Durante séculos, as pessoas foram instruídas a crer que para o perdão de pecados
só seria possível mediante o sacramento da penitência. Durante séculos, até hoje é assim. As pessoas separam um tempo e elas vão ao confessionário, porque se não for lá, e esse é um sacramento da penitência, você não pode conseguir a absolvição. Elas foram séculos enganadas com isso. As pessoas criam que o sacerdote era o representante de Cristo na terra, e eles advogam isso ainda, o catolicismo romano. Por isso que eles dizem que... Por que você acha que a ceia, ali os elementos, eles são transubstanciados, que chama de transubstanciação, os elementos. Eles são transformados, transubstanciados literalmente no corpo de Cristo. Como se Cristo estivesse ali com membros, carne e ossos, porque no momento da consagração pelo sacerdote, ele tem o poder, pelas suas palavras, de tornar um pão um elemento em Deus. Ele pode fazer isso pelo seu pronunciamento. Então as pessoas criam que o sacerdote era o representante de Cristo e que ele poderia pronunciar a absolvição dos seus pecados mediante a confissão. Você confessa e ele pronuncia a absolvição. Na teologia católica, além da fé, as obras de justiça são consideradas meritórias para a salvação. E uma delas é isso. Na teologia reformada, as obras de justiça são vistas como evidências da verdadeira salvação, que o crente recebeu pela fé em Jesus Cristo. Então, Lutero e os reformadores defendiam que a penitência, os sacrifícios, a confissão auricular, a compra de indulgências não poderiam assegurar o homem o livramento da condenação eterna, mas somente a fé em Jesus Cristo. Nada disso pode assegurar de livramento ou da libertação da condenação, mas unicamente a fé em Jesus Cristo. Essa passagem havia ensinado a Lutero, então, que a justiça que o homem recebe de Deus, a justiça que fala no texto é essa que o homem recebe de Deus pela fé em Jesus Cristo. Do contrário, ele está condenado. Ele está condenado. A sola fide, portanto, ela ensina que os pecadores são justificados somente pela fé em Cristo, que o homem se apropria dessa verdade pela fé, não como obra meritória, mas como um dom de Deus, que é o que Paulo fala em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui, mais uma vez, vejam a declaração de Cambridge, da coalizão dos protestantes. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado. Tá? Esse é o sentido, esse é o significado do sola fide e o porquê que os reformadores lutaram contra a teologia romana da época, os princípios romanos. Lembra que eu disse? Cada um dos solas, todos eles, implicitamente é uma rejeição, uma contraposição à teologia que havia na época. Quarto, solos Christus, que é o somente Cristo. Por que somente Cristo? Havia um entendimento romano de que para a reconciliação com Deus, era preciso você ter mediadores para a salvação, como Maria e os santos católicos. Até hoje, como eu disse na liturgia, a Maria, nos documentos católicos, Maria é considerada a medianeira. Ela é uma mediadora. E esse era o entendimento, que na reconciliação com Deus, você precisa de Maria também. Você tem Jesus Cristo. Ninguém vai negar Jesus Cristo. Mas ela é a medianeira. Você tem hoje até, isso você tem escrito, às vezes você encontra aqui e acolá, até em para-choque de caminhão, de carro, né? Pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende.
nesse sentido, né? Exatamente esse pensamento de medianeira. Os reformadores, contra esse ensino romano aqui, eles diziam que a salvação, ela vem de fora, e ela era um dom de Deus, e que essa salvação, ela só pode acontecer unicamente pela obra mediadora de Cristo. Unicamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, o solos Christus, o somente o Cristo, enfatiza a mediação única de Jesus Cristo na reconciliação do homem com Deus. A reconciliação do homem com Deus, que é o que Paulo escreve a Timóteo. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E como nós lemos em Atos capítulo 4, verso 12 na liturgia. E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, mas unicamente o nome de Jesus Cristo. Cristo é totalmente Deus e Ele é totalmente homem. Ele é 100% divino e 100% humano. Duas naturezas em uma única pessoa. Ele é o perfeito mediador, Ele é o perfeito sacrifício, o perfeito sumo sacerdote. E não existe vicário de Cristo na terra. Não é o Papa, muito menos Maria. Este solo aqui, ele mostra, meus irmãos, a suficiência, porque Cristo é suficiente, e a exclusividade de Cristo na salvação do pecador. Na reconciliação do homem com Deus. Ele é exclusivo e suficiente. Veja a declaração dos nossos irmãos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado, veja isso, preste atenção, negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Negamos. Ok? E o último sola, então, que é o soli deo gloria, glória somente a Deus. Esse tema, ele foi, glória somente a Deus, ele foi enfatizado no período da Reforma como uma reação ao ensino e à prática do catolicismo romano, que defendia a veneração, adoração de imagens e santos católicos e a pessoa de Maria. Eu coloquei adoração aqui entre aspas, porque eles vão dizer que é veneração. Eles não vão chamar de adoração, vão dizer que é veneração. Então, mas esse ensino aqui, por que ele é enfatizado nesse período da Reforma? Como uma reação a esse ensino de veneração a santos, imagens e a pessoa de Maria. Porque os reformadores, eles enfatizaram que toda a glória deveria ser dada somente a Deus, em tudo. A história da redenção, ela tem um propósito de dar toda a glória a Deus. E quando você divide isso com a veneração, com atividades idólatras, com a veneração de imagens, seja com relíquias, com santos católicos, com mediadores, você não pode dizer que toda a glória está sendo dada a Deus. Você não pode dizer isso. E tem um ponto importante aqui que os reformadores queriam combater, que está na esteira do que nós estamos vendo, esse ensino católico das obras cooperando com a salvação. Aqui talvez esteja o cerne do soli deo gloria. As obras cooperando com a salvação. Porque esse ensino ele traz consigo como consequência o dar glória ao homem. Se você diz que participa da salvação, que tem mérito ou que tem algum esforço da sua parte,
ou alguma coisa sinergista, você coopera com a salvação de alguma maneira, então toda a glória não pode ser dada a Deus. Não pode. Toda a glória só pode ser dada a Deus se a salvação for um ato exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Seja na salvação do pecador, ou em outras práticas, quando você introduz imagens, mediadores, obras meritórias, ou qualquer outra coisa, então não é possível toda a glória ser dada a Deus. E a Bíblia sempre ensinou que a salvação sempre foi um ato exclusivo de Deus, da graça de Deus que vem ao encontro do pecador, para que ninguém se glorie. Portanto, queridos, somente Deus pode ser glorificado na vida do seu povo, no culto, na salvação do seu povo, na vida do seu povo, e Deus diz, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós devemos atentar para isso, um ponto importante aqui, que esse princípio, esse sola aqui nos ensina. Ele nos ensina o fato de que o soli deo glória, ele remete à ideia de que, bastante difundida e ensinada pelos reformadores, de que o cristão deve viver a sua vida para a glória de Deus. Toda a minha e a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Não tem nada que eu e você possamos fazer, ou de uma outra maneira, tudo que eu e você fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Quando você acorda de manhã bem cedinho e sai para trabalhar, você acorda para a glória de Deus. Seja a sua higiene pessoal, é para a glória de Deus. Toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Esse ensino ele compreende toda a história da redenção, em toda a Escritura, do primeiro ao último livro, que fomos criados para a glória de Deus. Toda a existência humana, do começo ao fim, é para a glória de Deus. Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo também. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:31, portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O soli deo glória, ele nos remete a esse ensino tão difundido pelos reformadores, de que toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. O que nós podemos aprender aqui mais um pouquinho, queridos? Algumas aplicações finais para encerrarmos o nosso sermão sobre os pilares da Reforma Protestante. Cada um deles aqui. Primeiro, a Escritura. Precisamos de um retorno às Escrituras. Sem dúvida, meus irmãos. Esta era a ênfase dos reformadores e deve ser a ênfase nossa no nosso país. Oremos por uma reforma no nosso país. No evangelicalismo brasileiro, oremos por um avivamento no nosso país. Eu fiquei pensando esses dias, alguém falando que o Brasil eu já ouvi alguém falando que o Brasil estava sendo alvo de um avivamento. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso ainda. Estou orando pelo avivamento no nosso país. Num país onde a música gospel, CDs de música gospel, está quase ultrapassando a venda de Bíblias. Falar em avivamento. Avivamento sem retorno à Escritura não é avivamento, nunca foi e nunca será. É sempre um retorno à palavra de Deus. Mas nós devemos orar a isso, queridos. Essa era a ênfase dos reformadores, deve ser a nossa. A Escritura possui autoridade sobre qualquer literatura. A Bíblia deve possuir autoridade sobre qualquer dogma, sobre qualquer líder eclesiástico, sobre qualquer pensamento, sobre qualquer obra humana. Não existem mais revelações. O que nós temos que fazer é preservar a fé que foi nos dada de uma vez por todas. Judas, verso 3. A Bíblia deve ocupar central lugar na nossa vida, em nossas decisões, nas suas decisões, no nosso culto, na igreja, para a sua vida de fé, para a sua vida de prática. É só a Bíblia que é inspirada, que é verdadeira, que é inerrante, que é infalível, que é autoritativa em todas as suas afirmações.
Eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui nessa noite. Como vocês têm visto a Escritura? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Este é um tempo propício para refletirmos nisso. Como é que você se relaciona com a palavra de Deus? Isso é muito importante. Se é que nós temos uma única regra de fé e prática, aqui temos, que é a palavra de Deus. A graça. Essa é a mensagem central do cristianismo desde o princípio, é a graça. Ela é um favor imerecido. Ela é um favor benevolente, gracioso, misericordioso, da parte de Deus a pecadores indignos, dignos da morte eterna, mas que foram alvos de um amor eletivo da parte de Deus. E ainda hoje, meus irmãos, o homem é salvo somente pela graça, somente pela fé, unicamente por meio de Cristo, dos méritos de Cristo e não dos nossos méritos. Então, talvez, não aqui, nessa noite presente, eu tenho certeza que não, mas talvez aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal, se há alguém que pensa que de alguma maneira contribuiu para a sua salvação, você está equivocado. Você está completamente equivocado na sua fé. Eu não estou dizendo que você não esteja sincero, mas sinceridade e verdade são duas coisas completamente diferentes. Você está equivocado. Se você ainda pensa que contribui para a sua salvação, você está equivocado. A causa de você estar aqui, a causa de você crer em Cristo é a graça de Deus que veio ao seu encontro. Você crendo ou não, é a graça de Deus. A fé, essa doutrina é central para nós. Pecadores ainda são justificados pela fé somente. Eles são declarados justos por conta da justiça de Cristo, que se apropriam disso pela fé, que sempre foi um dom de Deus. A nossa salvação não é resultado de uma parceria entre nós e Deus, mas ela é recebida pela fé. E essa deve ser a nossa mensagem ao pecador. Essa deve ser a nossa mensagem ao pecador. Quarto, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Filho de Deus perfeito. Como diz um dos pais da igreja, eu anotei uma citação de Atanásio de Alexandria. Veja o que ele diz aqui. Era necessário que o Salvador fosse totalmente humano, pois somente um homem poderia levar sobre si os pecados de homens. Mas também era necessário que ele fosse totalmente divino, porque somente Deus poderia pagar pelos pecados de homens de todas as épocas. Interessante, né? O que Atanásio diz. Se a segurança de alguém aqui, ou daqueles que nos acompanham, estão nos assistindo, estiver em Maria, nos santos católicos, em imagens, em outros mediadores, você está perdido. Você simplesmente está perdido, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Se a sua fé, se a sua confiança, se a sua esperança não estiver somente em Jesus, você está perdido, você está perdida. É por causa de Cristo que somos filhos de Deus, que fomos adotados na família de Deus. É por causa de Cristo que Deus recebe o nosso culto. É por causa de Cristo que Deus recebe as nossas orações. É por causa de Cristo que nós fomos livres da condenação eterna e nós seremos introduzidos no novo céu e na nova terra. E para encerrar, queridos, viva para a glória de Deus. Mais uma vez, viva para a glória de Deus, você foi criado para esse fim. O nosso culto deve ser prestado somente a Deus e a ninguém mais. Não temos nenhuma representação na igreja presbiteriana, a não ser o pão e o vinho. As únicas duas representações na igreja é o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, e mais nada. Toda a glória é dada somente a Deus. Este é um dos pilares da reforma e deve ser um dos pilares também da nossa fé e da igreja contemporânea. Deus não divide a sua glória com ninguém. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e são para Ele. A Ele toda a glória, só lhe deu glória. Fiquemos em pé, queridos.